29 de janeiro marca a luta pela conscientização dos direitos de um dos grupos mais marginalizados na nossa sociedade, o das pessoas transexuais. O Dia Nacional da Visibilidade Trans é comemorado no Brasil há 20 anos e a data se mostra cada vez mais necessária. Um mapeamento feito no município de São Paulo em 2021 pelo Centro de Estudos de Cultura Contemporânea mostra dados preocupantes. 32% das travestis moram nas ruas ou vivem em situação precária na capital paulista. Apenas 27% das pessoas trans estavam formalmente empregadas na época da pesquisa. Além disso, segundo o relatório feito em 2021 pela TGEU, Transgender Europe, o Brasil continua sendo o país que mais mata transexuais no mundo. É sobre a importância da visibilidade das pessoas trans que eu converso agora com a deputada federal Érica Hilton. Deputada, muito obrigado por vir participar aqui do Cidadania. E eu já vou começar lhe fazendo perguntas simples para que as pessoas que estão em casa possam entender essa pauta que é tão importante, que é uma pauta de cidadania mesmo. Explica para a gente o que caracteriza, o que define o conceito de uma pessoa transexual. Bom, primeiro agradecer o convite, o espaço importante num espaço como esse, discutir a cidadania e o direito dessa população. De forma muito simples e objetiva, a pessoa transexual é aquela que se reconhece com um gênero diferente do que lhe foi atribuído na hora do nascimento. Quando nós nascemos, nos dizem um gênero baseado em características biológicas, fisiológicas, e as pessoas trans são aquelas que não se reconhecem com aquela identidade. São pessoas que nascem, são designadas de uma forma, mas constroem o gênero a partir de outros dispositivos. Então, diferente de pessoas cisgêneros, que para falarmos em pessoas transgêneros, nós precisamos falar de pessoas cisgêneros. O que são as pessoas cisgêneras? São aquelas que se reconhecem com o gênero que lhe foi atribuído na hora do nascimento. Diferente disso, são as pessoas trans e travestis. Hoje, a senhora já me deu até o gancho do que eu ia lhe perguntar. Existe uma diferença entre a mulher trans e a travesti? Ou são a mesma coisa? Explica pra gente. Olha, não há diferença na prática, no cotidiano. Eu acho que essas são nomenclaturas que determinam e organizam um grupo. A palavra travesti, infelizmente, ainda hoje no Brasil e no mundo, está ligada a estereótipos negativos. Está ligado a coisas ruins, porque a palavra travesti nasce ali e surge com mais força no processo da ditadura, havia uma perseguição às travestis. Travesti está sempre associado à marginalidade, ao drogadicídio, à prostituição, como, por outro lado, transexuais estão associadas à patologia, porque a palavra transexual vem de transexualismo, que era um CID muito recente, que trazia uma doença em si. A comunidade não tem uma diferenciação, umas se reconhecem enquanto trans, outras se reconhecem como travesti, mas não há uma diferença, a travesti é isso, a transexual é aquilo. Isso não existe. São nomenclaturas. Inclusive, uma ativista importante, Indianária Siqueira, em conversas junto comigo, criamos um novo termo que é transvestigênero, que não é uma invenção de uma nova identidade, mas é uma forma de nomear, incluindo todos os grupos. Então, não há nenhuma diferença entre transexual ou travesti. Na verdade, são a forma como as pessoas preferem ser reconhecidas, como elas se reconhecem. Não tem uma distinção entre os dois grupos. Travesti ganha até um cunho mais político, ganha então... um cunho mais político, exatamente porque tenta ir na contramão. Muitas vezes, quando eu dou entrevista, as pessoas me perguntam como a senhora prefere ser tratada, né? E eu digo, podem me dizer, eu não tenho uma preferência por mim, mulher trans, travesti, transvestigênero, trans, não me importa, porque eu sou isso muito mais para o outro do que para mim mesma, mas eu gosto de usar a palavra travesti como uma demarcação política, porque a sociedade precisa começar a repensar que travesti não é só o estereótipo que foi montado e desenhado. Existem travestis que são deputadas, existem travestis que são médicas, existem travestis em todos os lugares da sociedade tentando quebrar com esse imaginário que é tão atrasado e que rouba a cidadania. Porque quando a gente olha por um viés único e exclusivo do preconceito, a gente tira. Então essas pessoas não servem para conviver em sociedade, não servem para estar nos espaços de tomada de decisão, porque estão atreladas àqueles estereótipos. Então, sem sombra de dúvida alguma, travesti é uma afirmação política importante e as pessoas precisam tirar do imaginário delas esse lugar de que, ai não, travesti é algo ruim, é algo pejorativo, é algo que não deve estar. Travesti é uma pessoa normal como qualquer outra, uma nomenclatura normal como qualquer outra, e aqui tem uma travesti falando com você num programa sobre cidadania dentro do Senado Federal. E todas merecem ser respeitadas. Sem sombra. Isso é a premissa básica. Deputada, vamos falar um pouquinho desses 20 anos do Dia Nacional da Visibilidade das Pessoas Trans. Na sua percepção, quais são os maiores avanços?
Olha, primeiro que 20 anos apenas, né? Nós estamos falando de algo que começou a engatinhar agora. O Brasil, você mesmo colocou os dados, segue sendo o primeiro país do mundo que ainda mata de forma cruel, inclusive sendo comparado a países onde homossexualidade, transexualidade é crime. O Brasil mata mais do que países que consideram isso crime. Mas eu acho que um dos avanços que nós tivemos foi a ocupação dos nossos corpos em determinados espaços. Nós emergimos das esquinas, dos cárceres, dos lugares de mazela social e estamos começando a construir nas mais diversas áreas um espaço de pertencimento a essas identidades. Nós chegamos na política, nós chegamos na universidade, nós chegamos na televisão, nós chegamos na academia, nós estamos ocupando espaços, recontando as nossas histórias e construindo um mundo melhor para nós e para todos, porque, como eu costumo dizer, a nossa luta não é uma luta só sobre nós. Nós não estamos pensando e tentando desconstruir o preconceito, o ódio, a violência, para que nós, pessoas trans e travestis, vivamos em paz. Isso sim, mas é para que a sociedade tenha harmonia. Uma sociedade sem violência, uma sociedade sem discriminação, uma sociedade sem tanta brutalidade e barbaridade, ela será boa para todo mundo. Todo mundo ganha e se beneficia. Eu acho que então esses são os avanços. O direito do nome, o direito ao uso do banheiro, o direito ao reconhecimento da própria identidade. São avanços e são conquistas importantes. A criminalização da LGBTfobia no âmbito do Supremo Tribunal Federal é uma conquista importante. Eu acho que nós demos grandes avanços, porque nós temos que avançar muito mais na construção de cidadania, de dignidade, de pertencimento de espaço, termos representantes eleitas vereadoras, deputadas federais, deputadas estaduais. Isso também é um avanço extremamente importante e entre outros pequenos avanços que para nós são muito comemoráveis, porque para quem não tem nada, pequenas vitórias, pequenos passos e pequenas conquistas são fundamentais e extremamente importantes. A senhora falou rapidamente, eu queria que a senhora explorasse um pouquinho mais os maiores desafios, o que é mais urgente agora? Nossa, é difícil a gente pensar em urgências diante de um cenário de brutalidade e barbaridade. Mas eu acho que o mais urgente agora é que a gente tenha uma legislação no Brasil sobre direito dessa população e defesa dessa população, né? Os nossos países vizinhos já avançaram na construção de legislação sobre isso. Eu acho que uma lei específica que defenda a dignidade, os direitos, a vida, garanta com que haja inserção no ambiente de trabalho, com que haja inclusão no ambiente escolar, com que as famílias acolham mais as crianças e adolescentes dissidentes de gênero, serão importantes. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa, primeiro, frear a brutalidade da morte e da violência que nos acomete através da morte, mas eu acho que a gente precisa começar a discutir a construção de políticas públicas sólidas, inclusive a partir de projetos de lei e legislações específicas que garantam vida, que garantam direito. E, a partir disso, a inclusão. Não há como pensar em uma sociedade boa para nós e que nos garanta direitos se nós não estamos na escola, se nós não estamos no mercado de trabalho, se nós não estamos no parlamento, se nós não estamos nos espaços comuns da sociedade. Eu acho que essas são as nossas maiores urgências. A urgência da vida, a urgência da comida, a urgência do emprego, da moradia e de um espaço seguro e digno que nos acolha, que nos abrigue, que deveria ser o nosso país, né? Deputada, a senhora falou rapidamente de alguns países que já estão bem mais avançados que a gente. A senhora é uma legisladora, deputada federal. Qual o país, assim, que para a senhora seria um exemplo ideal para a gente começar a tentar tatear e produzir essa legislação que consiga abranger a população, em especial a população trans? Olha, um país que eu fui e vi de perto com o movimento que construiu essa discussão. Eu estive no Uruguai para ver a lei de identidade de gênero com pessoas trans, LGBTs, mulheres que discutiram e formularam a política de identidade de gênero no Uruguai. E eu achei que ali a coisa estava encaminhada. Claro, toda a legislação ela sempre tem que ser revisitada e aprimorada. Eu acho que, inclusive, em modelos inéditos, não existem exemplos perfeitos. Mas eu acho que o Uruguai, por exemplo, foi um país que, nesse sentido, conseguiu avançar muito na construção de uma lei de identidade de gênero para a população que lá vivia, tratando e trazendo uma série de temáticas que para nós são importantes, incluída nessa legislação. Então, eu estive no Uruguai, eu conversei com os movimentos organizados, eu conversei com as pessoas que estavam lá. Não foi um processo fácil, foi um processo duro, foi um processo difícil, mas elas estavam felizes. Elas estavam felizes, primeiro, porque foram ouvidas e participaram da construção.
Eu acho que toda legislação ela deve ser construída junto com a sociedade, a partir daquilo que é produzido nas bases da sociedade. E lá houve essa escuta, inclusive quando eu estive lá, que eu acho que faz 1 ano e meio, 2, salvo engano a data, elas estavam nessa mobilização e aquilo para mim foi extremamente, eu falei, é possível, acontece. Essa foi a que eu vi de perto e falei, acho que o Brasil poderia se espelhar nesse movimento feito pelos movimentos sociais para pensar uma lei de identidade de gênero. E o melhor de tudo, um país do lado do nosso, com situação parecida, né? Vizinho. Deputada, a senhora falou de um grande avanço, que é a criminalização da LGBTfobia. Mas a gente sabe que existe ainda a dificuldade das pessoas LGBTQI, APN+, de chegarem nas delegacias, e em especial as pessoas trans, então. Como é que está sendo essa situação? A senhora consegue perceber uma melhora? A gente precisa capacitar as nossas polícias para receber essa comunidade? Sem sombra de dúvida nenhuma, não existe lei que por si só dê conta de resolver as questões. O trabalho ele precisa ser árduo e de base, desde a formação para os agentes que vão para a porta da vítima, para a ocorrência que está ali acontecendo, até o escrivão, até o delegado, porque essa pessoa tem que ter a sua dignidade respeitada. Ela tem que ser ouvida, ela tem que ter o seu nome, que é um direito tão básico, garantido e assegurado. Eu vejo um movimento por parte, inclusive de alguns amigos da Polícia Civil, que estão cada vez mais interessados em se abrirem para transformarem as corporações em um ambiente que olhe para essa temática. Mas a gente sabe da resistência brutal, o preconceito, o machismo, a desinformação, a intolerância, o próprio ódio, porque tem muita gente que age de forma odiosa, tem muita gente que age de forma inocente e por desconhecimento, mas tem muita gente que optou a maldade, escolheu pelo ódio. Isso é uma barreira de entrada muito forte. Por isso que eu acho que precisa ser de uma forma hierarquizada, precisa vir um comando do alto e dizer, é preciso formar, é preciso educar, até porque o agente público, ele ali não está movido pelos seus valores, ele está movido pelo seu trabalho, pela função das suas tarefas. Ele não pode, eu odeio, eu vou trazer para cá o meu ódio. Você não deveria odiar, mas se você odeia no âmbito da sua particularidade, da sua subjetividade, é um direito seu e a gente vai discutir isso numa outra página. Enquanto você é um agente público, ganhando dinheiro público, recurso público para prestar um serviço, você precisa atender a todos com equidade e garantir com que a justiça chegue a todos. Uma pessoa não pode ter o seu direito à justiça negado pela cor da pele, pelo gênero, pela orientação sexual. Infelizmente, hoje é uma realidade no Brasil. Não só para a população trans, a população negra, as populações mais pobres no Brasil, enfrentam obstáculos que estão relacionados a valores e a cultura. E não a dificuldade prática de se compreender ali na lei se aquilo é ou não é um crime. Então, há movimentos, inclusive participei de algumas reuniões e mesas, junto com departamentos do Ministério Público, Polícia Civil, para que se sensibilize e crie cada vez mais empatia dentro desse ambiente. Porque é a porta de entrada para que a pessoa se sinta segura e acolhida para ir lá fazer a sua queixa, registrar a sua denúncia, abrir um boletim de ocorrência. E aí depois, é claro, essa discussão ela tem que sair das delegacias e ir para dentro do Ministério Público, ir para os magistrados, ir para outras instâncias, para que a gente possa garantir que a lei seja interpretada de acordo com a lei, que a Constituição valha a todos os indivíduos. E não que a lei seja interpretada porque, mas aqui é trans, aqui é negro, aqui é não sei o quê. Isso não cabe mais. E essa é uma luta que a gente tem dado duras batalhas para ganhar e conscientizar, porque eu acho que é através da conscientização e da sensibilização que nós vamos avançar e fazer com que hajam cada vez mais delegacias preparadas para acolher. Rapidamente, foi um desafio que nós tivemos com delegacias especializadas na defesa da mulher, por exemplo, que ainda hoje é uma barreira gigante no Brasil. Delegacias que não são preparadas, profissionais que não estão prontos para atender as mulheres vítimas que chegam ali, e nós seguimos lutando para que hajam cada vez mais delegacias especializadas na defesa da mulher, prontas para atender as mulheres. Nós seguiremos lutando e trabalhando para que hajam espaços que atendam com respeito e dignidade também a população LGBTQIA+. A gente falou dessa questão da violência, mas a gente também vai falar isso, a senhora falou no começo da entrevista, do aumento da representatividade, do aumento da presença das pessoas transexuais. A gente gosta muito de falar das mulheres, mas também tem homens transexuais. Sim. Ocupando vários espaços, né? Vários espaços que antes eram alijados, né? Que não se permitia que entrassem. A senhora tem um projeto que é muito importante nesse sentido, que é um projeto que estabelece cotas
para as pessoas transexuais. Fala um pouquinho do projeto, por favor, deputada. Esse projeto é um projeto que também nasce com os movimentos sociais, com vários núcleos dentro das universidades públicas do Brasil, que já vem discutindo isso, um núcleo bem forte na Unicamp, de pessoas trans que faz essa discussão, que promove esse debate. Essa é uma discussão que se ancora no que foi a discussão sobre cotas para a população negra no Brasil, que enfrenta até hoje resistência. Tivemos uma vitória importante no ano passado, a permanência, a continuidade da política de cotas para a população negra. As cotas não são esmola, já cantava uma poeta que eu gosto muito, Bia Ferreira. Cotas são uma política afirmativa importante para a inclusão de indivíduos que tiveram os seus direitos violados e negados por algum tipo de obstáculo. No caso da população negra, pela cor da pele, por todo o histórico de escravidão do Brasil. No caso de pessoas trans travestis, pela questão do gênero. Pessoas trans travestis, 90% delas hoje vivem da prostituição. O Brasil segue sendo o primeiro país do mundo que mais mata. Essas pessoas são expulsas dos lares, das escolas, das igrejas, da sociedade como um todo. Não é possível imaginar que não haja um obstáculo brutal que faça garantir com que elas cheguem até a universidade, com que chegue até o ambiente de profissionalização. Por isso eu defendo a política e proponho um projeto que garanta que uma reserva de vagas dentro das universidades, mas a gente também precisa falar de vagas nos concursos públicos, a gente precisa falar de educação e empregabilidade. Esta é a política que nós estamos defendendo aqui. Nós não estamos falando de privilégios, nós não estamos falando que, pobres, coitadas, ninguém aqui é vítima ou coitada de nada. Nós estamos pegando uma estrutura verdadeira, nós estamos pegando dados concisos e dizendo, esta população tem milhões e milhares de desafios e obstáculos que impedem o seu ingresso e a sua chegada por uma trajetória normal até a universidade ou o mercado de trabalho. Essas violências são, inclusive, partes da omissão do poder público. São por falta de dignidade, de proteção. Então, cabe a nós repararmos isso. Cabe ao Estado devolver aquilo que ele deixou ser roubado desta população quando não incluiu a gente nas políticas públicas que foram desenvolvidas, quando não nos defendeu, quando não pensou na nossa cidadania e na nossa dignidade. Por isso, as cotas são uma alternativa possível para que a gente tire da droga, da prostituição, da criminalidade, vidas que se perdem por falta de oportunidade. É dizer, há aqui uma reparação de uma dívida que é histórica. Essa dívida só existe porque nós fomos esquecidas e abandonadas durante todo o processo de construção da sociedade. O Estado tem uma dívida conosco. O Estado tem uma dívida com a população negra, com os povos indígenas. E é preciso ser paga para que a gente possa começar a discutir equidade, igualdade. Ninguém aqui queria falar sobre cota. Eu não gosto de falar sobre cota. Não é algo que me agrada. Mas é algo que é necessário, é algo que é urgente. Falar sobre cota é colocar um dedo na ferida da desigualdade. É lembrar que as oportunidades são diferentes. É lembrar que as pessoas são distinguidas pela cor da pele, pelo gênero, pelo território onde elas nasceram. Quem sabe um dia, quiçá, nós possamos superar isso e dizer, quem quiser entrar na universidade tem os caminhos aí garantidos, vai lá, presta o vestibular, entra, etc. Hoje isso não é uma realidade. E esta realidade é a conta final de um processo de esquecimento, abandono, violação de direitos. Por isso, protocolei. É uma polêmica que se levanta dentro desta casa, porque a Câmara Federal também representa, às vezes, muito do que é o conservadorismo, o reacionarismo, mas o meu papel enquanto legisladora, mas não só apenas enquanto legisladora, o meu papel enquanto uma pessoa que foi jogada nas ruas, que enfrentou a violência de perto, que conhece esta violência, é dizer, nós precisamos reparar essa lacuna para que todos tenham oportunidade. A senhora falou uma coisa que é exatamente que é importante que as pessoas em casa percebam. Um menino negro na escola, quando ele sofre racismo, ele volta para casa, ele é acolhido pela família negra. A menina trans ou a criança LGBTQI, APN+, muitas vezes volta para casa e é rejeitada e, como a senhora disse, é jogada nas ruas. Exato. Então, é importante esse trabalho e eu ainda vou tentar provocar um pouquinho mais. Não pensou em cotas não só na área da educação, mas cotas no mercado de trabalho? Já está pensando em algo nesse sentido? Já está pensado, já vem... Na Câmara Municipal nós tivemos um trabalho, um projeto desse, e na minha resposta eu já trazia um pouco disso, de nós pensarmos em cotas
para o serviço público também, mas as empresas podiam pensar a partir de isenções fiscais, a gente discutir isso para que houvesse cada vez mais, dentro das esferas públicas, mas também da esfera privada, oportunidades de emprego para esta população. Mas é claro que isso é uma pirâmide, né? Primeiro você tem a escolarização, depois você tem a profissionalização e depois você tem o ingresso no mercado formal de trabalho. A lacuna de direitos para essa população é absurda, é um abismo sem tamanho. A gente tem muitas coisas para reparar e não será um mandato, não será esta deputada que vai conseguir trazer respostas e dar soluções a tudo. Eu, dentro das inúmeras limitações que tenho dentro de uma casa como essa, tenho tentado provocar pelo menos as discussões. Ainda que neste ano a gente não avance aprovando ou rejeitando esses projetos, o debate fica colocado sobre a mesa, que para mim é importante. Nós tivemos anos e anos de Congresso Nacional e só agora nós chegamos aqui. Nós precisamos primeiro lembrá-los que nós existimos, que nós temos pautas, que nós temos demanda, que nós fazemos parte da sociedade, mas sem sombra de dúvida nenhuma lembrar que é preciso com que haja espaços também no mercado de trabalho. Então isso já está sendo pensado, elaborado, estruturado e encaminhado, porque a gente quer que haja cada vez mais de nós nos espaços de trabalho. Deputado, um desafio maior até, que seria reeducar a população. A senhora falou que tem gente que é criado para ter ódio. É possível a gente fazer um projeto de lei que altere algumas políticas específicas do Ministério da Educação, por exemplo, para colocar como disciplinas transversais essa pauta, a pauta que traz conhecimentos sobre LGBTQIAPN+, e traz conhecimentos para quem às vezes está tão distante. O Brasil é um país continental. A senhora acredita que a gente consegue chegar nisso a médio prazo? A médio e longo prazo, vamos ser bem realistas. Hoje a gente tem um cenário muito duro que a palavra LGBTQIA+, a palavra gênero, ela já cria dentro da esfera política uma resistência, uma rejeição absurda. As pessoas precisam aprender, antes de mais nada, a votar e a saber em quem elas estão votando, por que elas estão votando, o que os representantes dela aqui estão fazendo. E aí, depois disso, a gente precisa começar a mexer nessas políticas para garantir. Eu não acho que são projetos de leis que mudam a mentalidade da sociedade. Eu acho que a gente vai ter um trabalho muito diferente. Mas eu acho que políticas públicas, projetos de lei em especial, você tocou num ponto-chave: educação, Ministério da Educação. As escolas precisam formar para educar e para educar sem ódio, sem preconceito, sem intolerância. O ambiente escolar deveria ser um espaço democrático, onde todos fossem respeitados, acolhidos, incluídos e garantido o seu direito à educação. Hoje, nós temos uma dificuldade gigante de promover esse debate, mas eu tenho certeza que a médio e longo prazo nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir transversalizar essas políticas que são importantes, nós vamos conseguir colocar dentro dos ministérios não só da educação, mas outros ministérios chaves, políticas que façam com que as pessoas repensem aquilo que elas sempre pensaram, que elas se perguntem, que elas se questionem. Nossa, mas de fato, verdade isso que está sendo colocado aqui. Porque no final do dia, quando você para observar, não são a maioria das pessoas que querem ver nós mortas, executadas, violentadas, agredidas. Às vezes elas estão movidas pelo medo, pela desinformação, por aquilo que foi dito e não sei aonde, são informações cruzadas que chegam de forma desinformada. Se nós tivéssemos um canal de informação, de sensibilização, de conscientização, eu acho que as pessoas seriam mais humanas. O brasileiro, ele é fraterno, ele tem um sentimento fraterno, mas em algum lugar ele aprendeu que não poderia ser fraterno com pessoas trans, com pessoas LGBT. Nós precisamos resgatar a humanidade. Eu acho que isso tem a ver com o direito de ser humana. As pessoas não nos enxergam enquanto pessoas humanas, não nos enxergam enquanto pessoas que sentem dor, que têm frio, que têm fome, que têm medo. Nos enxergam enquanto letrinhas. Ah, é os LGBT. Mas quem são os LGBT? São pessoas que podem ser filhos, netos, pais, avós, sobrinhos, etc. É preciso mudar esse olhar. É preciso construir este lugar para que a gente conscientize. Projetos de lei são importantes, mas a humanidade, a sensibilização, o olhar, a presença também é fundamental. Antes da gente encerrar, eu queria que a senhora falasse, uma pessoa que estivesse assistindo agora, uma pessoa trans que estivesse em casa em dificuldade,
Queria que a senhora dissesse o que ela pode fazer, quem ela pode procurar. Ela não vai poder procurar a deputada Erika Hilton, mas existem setores, lugares específicos que podem ajudar. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho. Bom, as pessoas que estão em casa, a gente sabe que as dificuldades são muito difíceis e às vezes faltam até palavras a depender do contexto a qual essa pessoa esteja inserida, mas é sempre saber, e o Brasil também é um país muito grande que se você estiver em São Paulo, se você estiver no Nordeste, as realidades são diferentes, nem todo lugar tem um centro de referência da diversidade, nem todo lugar tem um centro da diversidade, mas sempre tem uma pessoa igual a você em algum lugar, sempre tem alguém lutando para sobreviver igual a você, independente de onde você esteja, e eu acho que isso na minha trajetória foram coisas que me deram força, encontrar semelhantes, encontrar iguais, buscar um sentido na vida, não me convencer das derrotas e fracassos que o mundo colocava sobre as minhas costas, acreditar que era possível, através dos movimentos que eu e os meus faziam, construir uma sociedade melhor. Então eu acho que não há dica e não há conselho quando nós estamos inserida em uma realidade de dor, de perda, de violência, mas sem sombra de dúvida a gente não pode desistir, porque a reconstrução deste país, um lugar melhor para nós, precisará ser construído por nós. E é até um pouco cruel quando a gente para pensar sobre isso, porque a gente pensa, quem está ali sofrendo, na dor, na mazela, precisa ainda lutar para garantir um lugar mínimo de sobrevivência. Sim, essa é uma realidade que está colocada, então não desista, siga firme, siga lutando, procure redes de apoio, seja na UBS, seja no centro de referência, seja em coletivos de luta, e saibam que ainda que não possam procurar diretamente a deputada Erika Hilton estará aqui lutando por um Brasil melhor para mim, para elas, para todos nós, e não só para as pessoas trans, um Brasil melhor para qualquer indivíduo. É preciso tirar essa marca de que pessoas trans ou pessoas LGBTs discutem e trabalham apenas para as pessoas LGBTs. Nós estamos trabalhando para o Brasil. Nós estamos trabalhando por um Brasil bom para as pessoas da igreja, do bairro, da família, para todo mundo. Quando nós tivermos uma sociedade que respeite e abrigue todas as diferenças, nós teremos uma sociedade melhor para todo mundo. Então que a gente possa construir isso coletivamente, sem distinção, sem preconceito, sem tirar nem A nem B. Não existe uma guerra que querem construir. A guerra é ideológica. No final do dia, todos nós nos encontramos na luta por uma sociedade melhor. Deputada Erika Hilton, muito obrigado pela entrevista. Agradeço. E muito obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, e em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima edição do Cidadania.